Olá pessoal, mais um pouquinho aqui novamente ao vivo com vocês para responder perguntas também, se porventura existirem, com relação ao segundo livro, intitulado, melhor dizendo, Dos Detritos aos Manuscritos. Caminho de volta aos originais em hebraico através do fio de Ariadne. Esse livro, inúmeros aspectos são tratados, abordados, nós tratamos muito profundamente da questão que envolve as traduções no decorrer dos séculos, lembrando da primeira tradução que foi feita a partir do texto hebraico, chamada Septuaginta, que é parte daquilo que eu chamo de Evangelho grego. No livro eu detalho essa importância de entender-se dessa maneira, separando aquilo que eu chamo de Evangelho hebraico daquilo que eu chamo de Evangelho grego. Ponto importante a se destacar diz respeito à falta de informação em larga escala das pessoas com relação ao tema, com relação aos aspectos da tradução, dos textos originais, do que é doutrina, exegese, contextualização, arqueologia, todo esse andamento acadêmico, estudos existentes sobre essas questões, como se formou o cânon bíblico atual, como isso aconteceu, que século, que ano, o que aconteceu a partir do judaísmo primitivo, com o início do cristianismo primitivo, o que os manuscritos do Mar Morto falam sobre isso, o que nós aprendemos com os textos escritos pelos autores dos livros, dos evangelhos, enfim, todas essas questões e informações. E aspectos assim extremamente novos para quem nunca estudou o tema em profundidade, que pouca gente sabe, mas dos 27 livros, de todo o Novo Testamento, na verdade, apenas existe um fragmento, pequenininho assim, que é com relação ao pergaminho, chamado Pergaminho de São João, ou P52, que na verdade são um trecho pequeno do livro de João, muito pequeno, e frente e verso. Então está escrito na frente, está escrito no verso, já postei aí, já coloquei no canal, está disponível para quem tiver interesse, enfim, todas as informações sobre isso. E principalmente entender que as traduções, elas carregam junto com elas toda uma carga cultural, uma carga de interpretação do que foi dito lá atrás, e interpretação muitas vezes equivocada, porque a conclusão mais sábia que existe é que é impossível você entender um texto, seja ele qual for, e inclusive as escrituras, sem ser no texto do idioma, no idioma que foi escrito aquele texto. Ou seja, se você quiser saber entender o que foi escrito em grego, tecnicamente falando, você deveria saber grego. Idem para latim e principalmente para hebraico. Entendendo aqui que essas diferenças de idiomas não são coisas simples e fáceis que são pequena importância. Ao contrário, são textos que mudam completamente a realidade do assunto. Exemplo que eu uso bastante, inclusive eu cito no meu livro, dedicando uma parte de um capítulo sobre isso, diz respeito a como que nós chegamos hoje a uma tradução onde a mulher ela se encontra em submissão, quando no texto hebraico original ela foi criada em igualdade perante o homem. E isso é fácil de verificar quando você lê o texto hebraico, aí você verifica o que foi passado do hebraico para o grego, como funciona a cultura grega, como funciona a cultura hebraica, e não ficar hoje, como eu vejo muitas pessoas, que desconhecem completamente a origem, a tradução, a formação do texto das escrituras, e pega uma tradução moderna, muito moderna, de 50 a 60 anos para cá, o que se criou de traduções, todo tipo que você pode pensar e imaginar, totalmente desacordo com as palavras e termos anteriores. 1947 é um marco onde você verifica uma palavra grega, arsenokoitei, traduzida como nada daquilo que ela significa no seu texto em grego. Que, por sinal, é um neologismo, que significa uma palavra nova criada naquele idioma grego, por Paulo. Completamente diferente daquilo que foi ensinado
no próprio sermão, chamado sermão, conhecido como Sermão da Montanha, que é o discurso na encosta da colina, porque nós temos uma colina em Israel, não temos uma montanha onde isso se realizou, nós temos uma colina. Isso é uma questão que é geográfica, mas não é só geográfica, é uma questão que evidencia os erros decorrentes das traduções. E esses erros, hoje, servem como base para inúmeros discursos de ódio dos mais variados tipos, né? E quando eu digo discurso de ódio, é porque assim, as pessoas não entenderam a mensagem correta do Messias. Essa mensagem não é uma mensagem de ódio. Ao contrário, é uma mensagem de amor. A própria visão do Messias sobre a Torá e todo o texto que ele tinha na época dele, que jamais ele utilizou do grego, como Paulo usou 100% das afirmativas de estudo dele, foi em cima do grego. No entanto, o próprio Messias jamais fez isso, ele fez tudo aquilo em hebraico, dentro do conhecimento hebraico, dentro de ser ele um judeu. E isso fica muito claro nos termos e palavras que ele usa nos capítulos 5, 6 e 7, atribuídos a Mateus. Né? Então a gente precisa compreender com muita clareza que há uma diferença fundamental entre o original e a tradução. E cada tradução, o tradutor, seja lá quem for, ele carrega a visão dele de cosmo. O retrato que ele fez daquela época do século I até antes e depois também, da realidade que o cercava. E necessariamente ele não tinha a sua plenitude cognitiva sobre todo o contexto daquilo que traduziu. E observa que, por isso que eu chamo o evangelho do cristianismo de evangelho grego, porque Paulo usou o grego. O grego era um idioma universal, como hoje é o inglês, e também foi naquele período o latim, né? Então, assim, naqueles idiomas, o que foi ensinado e dito é um contexto diferente do que nós temos hoje. É uma realidade diferente que nós temos hoje. E muitas pessoas erroneamente interpretam como ordem, mandamento ou determinação para fazer aquilo que não passava ou de um exemplo, através de uma parábola, não passava até de uma forma de se comentar sobre determinada questão. Nunca uma ordem, né? E a gente não pode ignorar que também temos exagero nas traduções, existem erros graves de tradução. Eu poderia citar vários, né? Eu cito todos, inclusive, não totalidade, porque são mas são tantos erros que vocês nem imaginam. São inúmeros, são diversos, são aos milhares, né? E isso deu origem a vários autores, entre eles esse aqui, por exemplo, que ele escreveu isto aqui, para ficar bem, para você ter uma ideia mais exata. Esse livro aqui, ele serve para cristãos, pesquisadores, curiosos, né? Pessoas com os mais diversos interesses que leram a Bíblia, para quem leu, porque tem muita gente que não leu. Viu um ou outro capítulo. Raras pessoas que leram a Bíblia inteira. E se leram, não entenderam a forma correta de ler. Não é ler na sequência que ela surge. Você deveria ler no ano que aquele texto foi escrito. Que o ano do texto que foi escrito, né, as cartas paulinas, os atribuídos a Pedro, João, esses textos foram escritos em determinado período, determinados anos, normalmente 20 anos, 30 anos depois que já tinha acontecido a crucificação do Messias. Portanto, isso no mínimo 3 gerações depois, né? E outra, poucas pessoas sabem, no século I, o máximo que quando você chegava a 40 anos de idade, você viveu demais, porque o estado sanitário, as condições de vida, de saúde, de alimentação, sociais, não eram favoráveis para uma perspectiva de vida como nós temos hoje, há mais de 70 e poucos anos, né? E isso é que é importante, quando alguém lê um texto, saber esse contexto, entender que o que está ali não é literal, né? Mas é resultado de uma visão de um tempo, no tempo que já se passou. Nós estamos falando de assuntos de mais de 2000 anos, 2024 anos atrás, mais até. Então hoje quando as pessoas pegam, por exemplo, pegar um texto do Antigo Testamento,
juntar com o texto do Novo Testamento, isso se chama anacronismo histórico, anacronismo espiritual, anacronismo teológico, anacronismo exegético, ou seja, não tem nenhum fundamento essa mistura de capítulos e versículos de livros com um espaço de no mínimo 400, 500 anos de um para o outro. É só mesmo uma pessoa que não está preparada para entender, que fica falando isso como se isso fosse verdadeiro, como se isso fosse acontecendo agora. Então, assim, é um desconhecimento absoluto do que realmente são as Escrituras Sagradas. Eu falo sobre isso no meu livro, e é esse o problema que gera os discursos de ódio. São traduções incorretas, indevidas, são traduções que não representam em nada aquilo que está no original. O original sempre é o melhor. Então fica aberto aí para vocês, pode pôr as perguntas que desejar nos comentários sobre essa questão, que a gente vai conversando mais sobre isso. E meu livro está aí disponível também no link da minha bio, com em torno de 69, 70 páginas gratuitas. Se você entrar lá no Google Play, na plataforma, você lê esse trecho todo gratuitamente. Se você se interessar pelo assunto e quiser adquirir o livro também está num preço extremamente acessível. Extremamente acessível. Em 2 formatos, tanto para leitura digital quanto para audição também do texto. Tá? Por hora é só. Beijo grande. Até breve. Tchau.